Hoje nós vamos falar aqui de um tema que é extremamente importante e que cada vez está se tornando mais conhecido e divulgado, que é o tema da nova ordem mundial. Ora, é importante que, para conhecer verdadeiramente, e ter a noção correta do que isso significa, nós façamos toda uma recapitulação histórica, para perceber que essa nova ordem teve um começo, tem um processo de desenvolvimento e ela vai se instalar em diversas etapas até chegar no ápice da sua manifestação, como nós vemos nos dias de hoje. Então, o objetivo nosso aqui é completar, de certa forma, a informação que muitas pessoas recebem, mesmo por meio de internet, a respeito desta questão importante, mostrando que a nova ordem mundial não tem simplesmente uma dimensão política. Ela é sim o resultado de uma reorganização política, ou melhor dizendo, geopolítica do mundo, mas essa reorganização tem um sustento, tem uma força escondida no poder econômico. E o poder econômico, por sua vez, é o articulador desse trabalho para chegar a um resultado que também não é simplesmente político, mas é um resultado de ordem religiosa. Porque esse processo é feito por elites que estão, desde centenas de anos, se organizando para controlar o poder do mundo. Essas elites, por sua vez, elas têm uma dimensão messiânica, elas vão apresentar o seu próprio Messias, e elas têm também uma vinculação com um Deus bem diferente do nosso, que eles chamam de Deus da luz ou anjo da luz, e que nós o conhecemos simplesmente pelo nome de Lúcifer. Ora, Lúcifer, desde a queda dos anjos, já quis instalar uma nova ordem. Quando nós vemos ele dar aquele grito que está em Jeremias 2:31, dizendo: não servirei. Não quis se submeter a Deus, não quis se submeter a Cristo, que é Deus feito homem, e, portanto, ele quis instalar o seu próprio reino, e não é de se espantar que ele queira agora, uma vez que ele está dominando o mundo, instalar uma nova ordem. Porque a antiga ordem, ou seja, aquela que foi estabelecida pela igreja desde a evangelização dos povos, e que nós chamamos de cristandade, com os reinos cristãos bem organizados, vivendo em harmonia e bem divididos, essa antiga ordem é substituída por uma nova ordem, onde os valores cristãos já não são mais os valores fundamentais da sociedade, mas sim os valores luciferianos. Então, aqui o que nós vamos demonstrar, por essa exposição de caráter histórico, religioso, é que nós precisamos reanalisar todo o nosso conhecimento para entendermos o que é verdadeiramente a nova ordem mundial. E precisamos também entender que
decorrer de todos esses séculos, né, as pessoas fizeram revoluções para instalar a democracia, a liberdade, né, para crescer como seres humanos e para terem uma vida melhor. O que eles estão conseguindo, na verdade, é uma instalação de uma tirania, de um poder, de uma elite dominadora que tem por objetivo a escravização de toda a humanidade em função dos interesses deles. Então é através dessa ordem, né, ou melhor dizendo, dessa desordem que eles causam, né, do caos que eles vão instalando em todos os ambientes das sociedades, guerras, revoluções, destruições, confusões, medo, né, pânico, informações erradas, mentiras, ou seja, tudo isso que eles chamam de destruição criadora, é que eles vão organizar um sistema de governo mundial, onde nós seremos os escravos e nós seremos aqueles que estarão obedecendo, servindo, sem questionar. E o ponto fundamental desse argumento é mostrar que desde o momento em que os governos, as monarquias, principalmente Henrique VIII, eles romperam com o Papa, então nós saímos de um equilíbrio de poder que existia, da lógica do poder temporal com o poder espiritual, e entramos simplesmente na lógica de um poder temporal, que a princípio seria servidor do povo, mas que na verdade estava verdadeiramente a serviço das instituições financeiras que esse poder temporal ajudou a instalar. E hoje essas instituições financeiras são aquelas que dominam a política, e é a partir dessa instituição financeira, desse banco central, é que a política vai se organizar em torno de um poder central, de um poder mundial, em detrimento das pessoas, porque não existe mais esse equilíbrio, esse choque de dois poderes que podem entre si criar um balanço, criar uma harmonia, mas é um único poder a serviço de uma única causa, e essa única causa é a destruição da igreja e a instalação do reino do anticristo. Então hoje eu proponho aqui para você o texto bíblico de Daniel capítulo 8, a partir do versículo 3. E nós vamos analisar esse tema dessa nova ordem mundial a partir dessa descrição mística que o profeta viu entre esses dois animais que estavam no combate, né, que estavam numa luta em torno ali desse rio, né, que representa a história da humanidade. Então veja ali, ó. Eu estava olhando o rio Ulai e dei com os olhos num carneiro postado diante do rio. Ele tinha chifres altos, mas um era mais alto do que o outro. Só que esse mais alto tinha crescido depois. Notei que o carneiro dava chifradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum animal lhe podia resistir. Então aqui nessa figura do carneiro, nós podemos ver a figura do poder de Cristo na terra. Então o poder de Cristo na terra, o reino espiritual e material de Cristo na terra, ele se concretiza através da igreja. Muitas vezes a gente escuta dizer que nosso Senhor Jesus Cristo não tem um reino material nesse mundo. Quer dizer que a igreja seria simplesmente responsável por um âmbito espiritualista e nós não teríamos que nos preocupar com as coisas
que dizem respeito à vida concreta, à vida material das pessoas. Então isso aí também é um exagero para um outro extremo, né, que dá origem a uma conclusão falsa da religião. Veja bem que quando Nosso Senhor disse para Pilatos: o meu reino não está nesse mundo. A tradução normalmente é assim: o meu reino não é desse mundo. Mas ele diz: agora o meu reino não está aqui. Então ele não diz que esse reino não pode estar nesse mundo. E é com esse entendimento que a igreja sempre promoveu esse chamado reino social de Jesus Cristo, ou seja, uma sociedade cristã baseada nos valores do Evangelho. Então, a descrição de Daniel diz que esse carneiro tinha 2 chifres altos, um mais alto do que o outro. Porque, de fato, aqui nós vemos o reino de Cristo estabelecer através de 2 poderes, o poder temporal e o poder espiritual. Obviamente que o poder espiritual é mais alto do que o poder temporal, porém, como diz aqui, olha, o mais alto tinha crescido depois. E isso tem toda uma lógica, porque se você for analisar, primeiro foi necessário que o poder político crescesse, ou seja, que Constantino e os reis cristãos, principalmente depois também com a figura de Carlos Magno, estabelecessem aquela posição cristã determinada no seu próprio reino, para que o poder espiritual pudesse também se desenvolver e o poder do papado pudesse encontrar o seu lugar, a sua dimensão, conforme era o desejo de Nosso Senhor, que nós podemos ver no Evangelho. Então diz ali, que ele dava chifradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Quer dizer, em todas as direções. Como ele vinha do Oriente, então ele dava chifradas para o Ocidente. A religião veio do Oriente, então ela veio em direção ao Ocidente, em direção ao Norte, convertendo os bárbaros, em direção ao Sul, convertendo a África, a Ásia, etc. Então é assim que o reino de Cristo foi se desenvolvendo desde o início da igreja. Por outro lado, diz ali, eu estava refletindo sobre isso quando apareceu um bode que vinha do ocidente, sobrevoando o mundo inteiro sem ao menos tocar o chão. Agora vamos ver, o que é esse bode? Então vou analisar contigo, da onde surgiu. Veja bem, desde o início da igreja, como diz São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, o mistério da iniquidade já estava em ação. Ou seja, aquela força anticristã, despertada primeiramente pelos judeus que não se converteram e não aceitaram que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias, esta potência anticristã se desenvolveu desde aquele primeiro período e foi tomando uma força. Obviamente que ela não conseguiu se manifestar antes da Renascença, ou seja, antes que a cristandade entrasse numa grande decadência, que foi o fim da Idade Média. Os escândalos produzidos entre os cristãos e também entre a própria hierarquia da igreja suscitaram pessoas inflamadas de um zelo muito anticlerical, que fez despertar um movimento que nós chamamos protestantismo. Esse movimento, suscitado com certeza pelo espírito maligno, teve por objetivo atacar o foco de poder da igreja.
Como eles perceberam que não conseguiram derrubar o poder do Papa, então eles investiram na conquista do poder político. E é assim que o bode começou a lutar contra o carneiro. Ou seja, é assim que o mecanismo anticristão começou a se desenvolver para formar uma nova ordem mundial. Por que se chama nova ordem mundial? Ou também novus ordo secularum? Porque no período medieval nós desenvolvemos uma ordem, ou seja, toda uma sociedade baseada na Igreja Católica e no cristianismo. E é por isso que eles propuseram uma nova ordem, ou seja, uma substituição daquela antiga ordem que era proposta pela Igreja Católica e uma inauguração de uma nova ordem proposta pelos valores luciferianos, ou seja, pela doutrina mesma de Lúcifer, que é o autor do liberalismo. Então, dentro dessa concepção, que depois nós podemos aprofundar melhor, é que o bode começa a ganhar terreno, né? E ele começa a trabalhar no modo de sociedade secreta. Daí a formação das primeiras sociedades secretas que começam a surgir no fim da Idade Média, até culminar com a formação da maçonaria. E essa franco-maçonaria, como é chamada normalmente, ela tem o objetivo de instalar uma nova ordem. E para a instalação dessa nova ordem, é preciso destruir a Igreja Católica, que é o elemento que bloqueia a ordem anticristã, a ordem luciferiana, a ordem liberal. Perceba também que isso está bem descrito na Escritura aqui, nesse versículo, quando diz que esse bode vinha do Ocidente, porque é dali que surgiram essas falsas filosofias e essas sociedades secretas, e ele sobrevoava o mundo inteiro sem tocar o chão. Quer dizer que, através dessa atitude, você consegue perceber que o trabalho é feito de forma extremamente discreta. Então é por isso que nessa encíclica do Papa Leão XIII, que condena a maçonaria, ele começa dizendo que somente pelo fato desta sociedade se reunir em caráter secreto, ela já não poderia produzir uma coisa boa. Porque se ela fosse boa, ela não seria secreta. E é por isso que diz também que o bode não toca o chão, ele não faz barulho, ele não perturba, ele vai pelos cantos, pelos meandros, encontrando um caminho paralelo para chegar aos seus objetivos. Então, visando o poder político, é que após todas as guerras de religião e toda a conturbação que o protestantismo produziu na Europa, começa essa nova ordem, desse bode, desse movimento anticristão, a instalar também um poder econômico que, a princípio, foi centralizado em Amsterdã. Porque, de fato, os Países Baixos aderiram ao protestantismo e Amsterdã era um lugar estratégico para manter essa força econômica que o protestantismo dava abertura a fim de, através da especulação financeira, dar mais poder para essa força política anticristã conseguir levar a cabo os seus objetivos. Então quer dizer que foi uma estratégia, sem dúvida, muito bem feita, muito bem pensada,
Não é à toa que nós sabemos que os anjos têm uma inteligência extremamente desenvolvida, e mesmo que eles tenham se tornado demônios, eles continuam tendo a sua inteligência natural, a sua capacidade de refletir, de articular, e com certeza com a ajuda de homens que são muitas vezes extremamente dotados. Então, a partir desse binômio, poder político, poder econômico, o bode começa a investir sobre o cordeiro. Aqui, ou carneiro, como quiser na tradução. Veja que diz aqui em seguida, ele tinha um chifre bem visível, exatamente no meio, entre os olhos. Esse chifre entre os olhos significam a capacidade de ver, de conhecer, de saber onde quer chegar. Então é a estratégia. O chifre que ele estava ali, tendo entre os olhos, é o chifre político, o poder político que se começou a desenvolver a partir do século XVI, em detrimento do poder temporal que estava antes vinculado com o poder espiritual da igreja. A princípio, as pessoas podiam imaginar, como muitos imaginam até hoje, devido ao ensino completamente distorcido que as pessoas recebem da história, que esse poder político separado do Papa poderia trazer uma independência, uma liberdade e uma autonomia, que fosse gerar uma vida melhor para os povos. E mal sabiam eles que era justamente o contrário. Que a partir do momento em que você tem um poder temporal e que você não tem mais nenhum outro poder que possa fazer uma oposição, interferir naquele poder temporal, então você começa a desenvolver de uma forma discreta uma espécie de absolutismo, uma espécie de tirania muito mais perigosa e muito mais alicerçada do que qualquer outra tirania que nós tivemos no decorrer da história. Então basta você analisar com cuidado aquilo que acontecia na Idade Média, quando você tinha o rei e o papa. Então nem o papa podia agir com total autonomia nos estados e nem o rei podia ter um poder absoluto, porque senão ele tinha interferência do papa ou até mesmo era excomungado, coisa que gerava para ele um obstáculo irremediável para o seu reino. Então perceba que a estratégia foi bem definida. Nós vamos estabelecer um poder absoluto, uma tirania sobre todos os povos, mas baseando-nos no lema da verdade, baseando-nos no lema da liberdade e baseando-nos no lema da prosperidade. Então, com essas 3 imposturas, eles se lançaram nessa empresa. Essa ideia de verdade, você observa muito nos escritos de Voltaire, que foi o homem mais mentiroso da história, que inventou toda forma de mentira e que poluiu o século XVIII com seus escritos anticlericais, anticristãos e sempre baseados na mentira. Mas ele se revestia de uma falsa aparência de honestidade, de moralidade, de verdade, que ele realmente conseguia convencer as pessoas. E assim podemos ver outros exemplos. Mas, de fato, na Inglaterra de Henrique VIII, começou a se formar um ambiente muito favorável ao estabelecimento desse poder, desse chifre, desse bode,
que tinha que estar em condições de lutar contra o carneiro. E o que aconteceu ali? Henrique VIII, levado pelos seus conselheiros, que eram pessoas também infiltradas nesse mesmo movimento anticristão, ele resolveu adotar uma religião separada do Papa. Ou seja, nós vamos levar aqui uma igreja semelhante em tudo à Igreja Católica. Os ritos são semelhantes, as missas, as devoções, mas tem uma diferença. Nós não queremos que o Papa seja o chefe dessa religião. Aqui na Inglaterra, o chefe da religião é o rei. Pois foi a partir disso que esse centro de poder econômico, que antes estava em Amsterdã, foi transferido para Londres. E Londres começa a ser a capital, a força econômica e política desse movimento que promove a nova ordem mundial. Isso nós estamos falando do século XVI. Portanto, não é uma coisa agora de 10, 15 anos para cá. Nós estamos agora no fim de um processo. Então é preciso nós entendermos, pelo menos, um resumo dessa recapitulação histórica para chegarmos até o entendimento daquilo que hoje nós estamos experimentando. E a partir daí continua o livro de Daniel. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio Lai, e atirou-se contra ele com toda a fúria. Perceba bem, como o demônio, o bode e os seus sequazes conseguiram essa força, conseguiram essa fúria para enfrentar esse carneiro que antes tinha tanto poder. É claro que eles foram se desenvolvendo a partir dessa força do banco, ou seja, do poder financeiro. É a partir do mecanismo dessa economia virtual que você consegue derrubar os outros poderes políticos e financiar as revoluções, as guerras, os conflitos, os momentos de confusão e de crise que vão destruir a ordem cristã que estava estabelecida. E isso não foi um processo de uma semana, de um mês, de um ano. Mas isso foi um processo, podemos dizer, de pelo menos 500 anos. E foi sobretudo nos últimos 200 anos que nós vemos o bode avançar com essa fúria sobre o carneiro. Porque a partir da Revolução Francesa, financiada também pelos bancos que mandavam dinheiro desde Londres, precisamos saber bem isso, que o poder temporal, simbolizado pelo rei da França, que era o paradigma mesmo de um rei cristão, foi abolido na França e, a partir desse momento, o Papa perdeu o seu, vamos dizer, companheiro de batalha. O carneiro perdeu um dos chifres. E ao decapitarem Luís XVI, eles conseguiram arrancar o chifre, quer dizer, o poder temporal que trabalhava junto com a Igreja Católica. Então veja que, desde 1717, a loja maçônica tinha sido estabelecida em Londres, primeiramente, e a partir daí difundida por toda a Europa, especialmente para a França. E no período de todo o século XVIII, eles conseguiram organizar um sistema, sobretudo através dos juízes, que mantinham o poder judiciário, e também através de dívidas enormes que o rei tinha que pagar, para enfraquecer o poder político e fazer com que a revolução se tornasse possível. Mas essa não foi uma única revolução. Nós vamos observar no decorrer do século XIX outras tantas revoluções e tantas
convulsões sociais que abalaram o mundo e que foram mudando aquela ordem cristã numa ordem anticristã. E foi justamente no decorrer do século XIX que esse bode foi ganhando ainda uma outra dimensão, que é a força da imprensa, a força da informação. A imprensa anticristã ela não se importa de ser mentirosa, mas ela tem uma obsessão por destruir a igreja, atirando por qualquer um dos lados. Então foi assim que criou-se uma forte corrente filosófica, uma forte corrente teológica, uma forte corrente jornalística, que estavam trabalhando juntas numa única direção, ou seja, numa intenção de convencer as mentes das pessoas que o cristianismo é ultrapassado e que nós devemos adotar uma nova maneira de ver o mundo e de estabelecer todas as coisas na sociedade. Então é por isso que continua aqui o texto, que ele atacou com essa fúria o cordeiro, o carneiro, como quiser, e agredindo furiosamente, quebrando-lhe os 2 chifres. Então eu estava dizendo que até o fim do século XIX, o bode já tinha quebrado um dos chifres, que era o poder temporal dos príncipes cristãos. Entretanto, no século XX, você observa o bode investir sobre o chifre, ou seja, o poder espiritual. E esse poder espiritual não pode ser representado por outra coisa senão pelo papado. Então foi no pontificado de São Pio X que o papado sofreu uma imensa oposição. Depois houve a Primeira Guerra, que enfraqueceu também o poder da igreja, porque ela foi prevista para destruir de uma forma, aniquilar de uma forma completa uma inteira geração, principalmente de jovens franceses em idade de trabalho, de conhecimento, de capacidade de empreender. Então, uma vez que você aniquilou toda aquela geração, era mais fácil trabalhar a mente dos que estavam vindo, ou seja, das crianças, dos jovens mais novos, que iriam receber uma doutrinação nova. E dentro desse processo ocorreu também um fato muito lamentável, que foi a venda dos estados pontifícios. Ou seja, desde 1871, os papas resistiam a essa intenção da Itália de unificar-se junto com os estados pontifícios. E por mais que eles oferecessem grandes somas de dinheiro, os papas não aceitavam, porque eles sabiam que a propriedade é um sinal de uma verdadeira garantia. Olha, eu tenho propriedade, então significa que eu tenho liberdade de agir. E eu posso trabalhar livremente sem que eu tenha uma pressão de outras pessoas que possam me controlar. Então essa era a lógica. Essas propriedades foram doadas no tempo do pai de Carlos Magno, quer dizer, eram coisas que o Papa tinha recebido há mais de 1200 anos. E o Papa Pio XI, não obstante ter sido um excelente Papa, cometeu esse grave erro de vender os estados pontifícios. Quando ele vendeu os estados pontifícios, ele praticamente entregou o papado nas mãos dos inimigos. Porque o dinheiro que ele recebeu foi imediatamente depositado num banco chamado Banco do Vaticano. E o Banco do Vaticano, em seguida, foi anexado a esse Banco Mundial, como eu estava dizendo, nessa rede econômica do poder financeiro, e
em detrimento da igreja, a partir de 1929, o papado começa a ficar submisso ao poder financeiro, que por sua vez é anticristão. Então isso explica por que a igreja sofreu tanta pressão para aprovar o Concílio Vaticano II. Isso explica por que o Papa João Paulo I foi assassinado 33 dias após ter sido eleito. E isso explica, agora mais recentemente, por que o Papa Bento XVI foi obrigado a renunciar ao papado para dar lugar a Bergoglio, ou seja, a alguém que está a serviço dessa elite mundial que tem uma agenda para se cumprir. Então são esses fatos históricos que têm que ser bem analisados para nós compreendermos o que nós estamos vivendo, qual é a conjuntura que nos envolve nesse momento dramático da nossa história. Continuando, o livro de Daniel diz que o carneiro não teve forças para resistir. E o bode derrubou o carneiro ao chão, pisou-lhe em cima e não houve quem dele livrasse o carneiro. Quer dizer que aqui fica bem claro na profecia que esse bode, ou seja, o poder maçônico, judaico, anticristão, teve realmente uma estratégia e uma força para derrubar ao chão o poder do reino de Cristo, representado por esse carneiro. Diz ainda que o bode progrediu muito mais ainda e no auge da sua força quebrou-se o seu grande chifre e no lugar dele brotaram 4 chifres, cada um voltado para um lado da terra. Então isso mostra que o poder mundial definitivamente vai se estabelecendo, porque ele está dizendo aí, que cada um dos chifres era voltado para um lado da terra. Então os pontos cardeais significa dizer que esse é o momento do estabelecimento do poder da nova ordem mundial. Esse poder que não conta com a interferência do poder temporal do papado, portanto ele não recebe nenhuma oposição, e por mais que as pessoas pensem que o comunismo está contra o capitalismo, que o Trump está contra a China ou o Putin está contra o Ocidente, tudo isso não passa de uma manobra, de uma enganação. É um único poder que está acima de todos estes e que, por sua vez, se manifesta ocultamente e detém hoje o poder político de todos os povos, de todos os estados. E isso é fácil nós entendermos, porque você vê que uma eleição de um presidente, de um político, custa muito dinheiro. E é exatamente por isso que eles passam a ser dependentes dos bancos, dependentes do poder financeiro e dependentes dessa estrutura econômica que não trabalha em favor do reino de Cristo, obviamente, mas sim trabalha em favor do desenvolvimento do seu próprio projeto. E qual é o projeto? O projeto é a instalação de um poder mundial comandado por essa elite e a subordinação e mesmo a escravização de todos os povos a esta mesma minoria que vai tomar conta do mundo. Então, se você analisar a nota de $1, você vai perceber ali o desenho dessa pirâmide. Tudo isso foi pensado há muito tempo. Essa pirâmide, ela é fundamental, um símbolo importante para essas sociedades secretas, e ali está delineado simbolicamente todo o objetivo, toda a estratégia que eles têm de dominação mundial e de estabelecimento dessa nova ordem mundial. Então é por isso que a pirâmide pequena que está no topo, ela é separada do resto.
né? E ela é iluminada, porque ali estão os que fazem parte dessa minoria, ou seja, os que receberam a luz e o conhecimento do seu Deus, que é Lúcifer, e que governa o resto daquele povo, daquelas nações que estão subordinadas. E é interessante que essa nova modalidade de escravidão não é uma escravidão segundo as armas ou segundo a força, mas é uma escravidão, sobretudo, a partir da informação. Então você recebe uma informação falsa, uma informação mentirosa, você acredita naquilo, você passa a agir em função daquilo e você automaticamente cumpre os objetivos dessa elite que te domina. Então perceba como que o processo foi muito bem concluído, né? E ali eles vão ostentar hoje toda essa glória, toda essa soberania, e eles precisam simplesmente de tempo para continuar o processo final de estabelecimento desse reino mundial. É importante analisar que não seria possível esse crescimento e essa força total, né, desse bode, ou seja, desse poder anticristão, se ele não tivesse primeiro quebrado o segundo chifre do carneiro, que representa o papado, ou seja, o próprio poder espiritual da Igreja Católica. E aí você me pergunta, então como que a Igreja Católica foi destruída? Como que a Igreja Católica foi aniquilada pelo poder da maçonaria? Simplesmente pelo método da infiltração. Então, enquanto os inimigos da igreja tentavam destruir a igreja por fora, eles não conseguiam. Mas a partir do momento que eles começam a estratégia de se infiltrar dentro da própria hierarquia da igreja, então eles começam a perceber que ficou muito fácil, né, instalar esse poder espiritual a serviço do bode e não mais do carneiro. É como se o carneiro quebrasse o chifre e o bode pegasse o chifre para ele mesmo. De tal forma que um desses 4 chifres que se formaram no bode, no auge do seu poder, é o próprio poder religioso. Ou seja, a estrutura daquela antiga igreja católica, o bode usou em proveito dele para estabelecer uma nova religião. Uma religião universal, ecumênica, a serviço da humanidade e não mais a serviço de Deus. E a Igreja Católica, que antes era mestra de todos os povos e que pregava a verdadeira doutrina que foi transmitida por Cristo, pelos apóstolos, pelos padres da Igreja, agora é a promotora, é a cabeça desse organismo, né, ecumênico que promove a igualdade das religiões, né, e a paz e a fraternidade entre os povos em nome de um novo humanismo que não é outra coisa senão uma religião luciferiana. Então esses 4 chifres do bode podem se delinear nesses 4 aspectos do poder anticristão que se desenvolveram no mundo. Ou seja, o poder político, o poder econômico, que se fortaleceu, né, em virtude do poder político e depois que, por sua vez, fez crescer também o poder político anticristão. Depois, o poder da informação, da mídia, né, das universidades, do conhecimento, que se desenvolveu principalmente a partir do século XIX, ou seja, depois da Revolução Francesa. E, por fim, o poder religioso do estabelecimento dessa religião universal e ecumênica que começou a se instalar a partir do Concílio Vaticano II, né? E que só foi possível acontecer justamente por causa do erro do Papa Pio XI de ter vendido os Estados Pontifícios.
Então você percebe, na conclusão de toda essa perspectiva, que nós estamos diante de um grave problema, diante de uma situação realmente difícil, e eu não acredito numa solução humana para esse fenômeno, para esse quadro, né, que se monta, que se organiza em torno de nós nesse contexto. O que nós vamos passar agora é um período de grande perseguição. Cada vez mais o poder mundial vai se instalar e vai revelar o seu aspecto de tirania e o seu aspecto verdadeiramente luciferiano, ou seja, de privilegiar as suas elites e em detrimento dos outros povos que não são participantes desses privilégios. Então a nossa perspectiva hoje é uma perspectiva difícil, é uma perspectiva realmente drástica, porque nós estamos atravessando uma fase negra da humanidade. Portanto, eu concluo dizendo o seguinte: nós que somos verdadeiros católicos, verdadeiros cristãos, não devemos estar escandalizados por ver a igreja nessa verdadeira apostasia que se formou a partir do Vaticano II e principalmente a partir do pontificado de Francisco. Mas nós temos que guardar as promessas de Cristo, né? Lembrar-nos do que ele disse quando ele afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa dizer que por mais que tudo pareça perdido, ainda existe o poder de Deus que vai manter a fé em poucos que sejam, mas que vão até o fim resistir contra o império da besta e do anticristo. E hoje nós podemos dizer que, sem dúvida, temos uma ocasião de nos alegrar, né, como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, por ver todas essas coisas acontecerem e sabermos que a nossa libertação está próxima. Porque o ápice do poder de Satanás também será coincidente com o ápice da glória de Deus. Porque a vitória de Deus também será grande. Veja como termina ali a leitura de Daniel. Que de um desses lados nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito na direção sul, para o oriente e para o lado da nossa terra deliciosa. Cresceu às alturas do exército do céu e derrubou na terra algumas estrelas, parte desse exército, e pisou-lhes em cima. Então a mesma figura que aparece no Apocalipse, dizendo que 1/3 das estrelas do céu caiu. Quer dizer que a hierarquia, os bispos da igreja caíram, na apostasia. E até contra o comandante desse exército ele quis se engrandecer, pois aboliu o sacrifício permanente, desonrando o lugar sagrado. Ora, o comandante desse exército é o Papa, E abolir o sacrifício permanente é a destruição da missa. Então você percebe como o objetivo de Satanás, muito bem aqui descrito na profecia de Daniel, chegou até o seu ápice, até a sua plenitude. Então é hora de nós nos lembrarmos das palavras do Evangelho que nosso Senhor nos diz justamente hoje, nesse domingo, quando ele diz: naquele tempo o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas depois vós tereis alegria e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Então essa alegria está baseada na nossa esperança da vitória de Deus sobre todo esse poder do mal e do reino de Cristo que vai se instalar depois que ele destruir com o poder da sua glória esse império mundial, esse poder do anticristo, o poder da besta, o poder que nos oprime atualmente e que está se instalando no mundo inteiro. Portanto, tenhamos discernimento. Eu quis aqui explicar toda essa lógica histórica, geopolítica e também religiosa, para que
nós pudéssemos compreender que as coisas não são tão simples, não são simplesmente de uma natureza humana, mas existe uma batalha espiritual por trás de todos esses acontecimentos. E se nós hoje estamos vendo as coisas cada vez mais se configurarem em direção ao cumprimento das palavras da Escritura, devemos também acreditar que Deus não nos deixará desamparado, mas nos dará a vitória juntamente com Ele, porque Ele é o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém.